Olá, minhas irmãs e irmãos, a paz do Senhor a todos. É com muito pesar que venho nesse momento informar a todo o povo evangélico, não apenas da Assembleia de Deus, mas de todas as denominações, toda a população brasileira. Nós perdemos hoje nosso querido cantor e pastor Valdomiro Silva, aquele servo de Deus que durante muitos anos serviu a Deus com suas mensagens, com seus louvores. Aquele servo de Deus que durante muito tempo pregou a palavra e visitou vários países, levando a mensagem de Deus com suas belas canções espirituais. Um servo autêntico, que cumpriu a sua tarefa na terra e Deus o levou. Ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Valdomiro Silva faleceu hoje, às 5h13, no hospital, na cidade de Duque de Caxias, onde ele morava há muitos anos. Ele servia a Deus na Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Francisco Libório, a quem ele tinha muita admiração. Valdomiro Silva deixa aí um legado de muita fé, de muito amor, de muita dedicação à obra de Deus. Quem não conhece ou quem não conheceu o cantor Valdomiro Silva? Eu tive o privilégio de escrever o livro que conta a sua história. E notei que ele ficou bastante feliz com a publicação do seu livro. Um livro que conta a sua biografia desde o nascimento até os seus 50 anos de ministério. Ele morreu, mas deixou a semente do Evangelho plantada no Brasil e fora do Brasil, pois ele visitou, anunciando o Evangelho através de louvores em 14 nações. Deixo aqui o meu abraço fraterno a toda a família, deixo as minhas condolências. O canal Isaías Neres fez um papel de divulgar durante todo esse tempo o trabalho do nosso digno cantor, nosso irmão e amigo Valdomiro Silva. Como eu falei, o seu falecimento foi hoje, 17 de abril de 2023, às 5h13. O motivo do seu falecimento foi uma parada cardíaca. Ele, dia 13 desse mês, último dia 13, ele teve um pico de pressão, mas recuperou, mas hoje veio a falecer. Deixou 10 filhos, muitos netos, que eu não tenho a informação, bisnetos e trisnetos. Grande abraço à família, que Deus conforte os vossos corações. Deus abençoe. Valdomiro Silva, que tem uma linda história, inclusive contada em livros. Nós tivemos a honra de resgatar a história desse cantor. Valdomiro Silva tem um legado muito grande. Nós temos aí 38 discos que ele já gravou e vamos apresentar para vocês essa obra de Valdomiro Silva e dê, na verdade, um passeio relembrando, matando a saudade dos discos que ele já gravou e vamos apresentar para vocês. Josué Barbosa Lira, que teria dito repetidas vezes: irmão Valdomiro, por que você não grava, já que tens uma voz tão boa? Ele tomou aquele conselho como um grande incentivo e assim iniciou a sua carreira como cantor evangélico. Foram 38 discos, alguns deles com duetos com seus filhos, Salatiel e Evani da Silva. Seu primeiro trabalho foi Mãos ao Arado, um compacto gravado em 1968. Até então, Valdomiro Silva era desconhecido. Em 1969, gravou mais um compacto intitulado De Ordem e Progresso.
o compacto Fonte de Água Viva veio no ano seguinte. Os hinos de Valdomiro Silva começava a ser bastante solicitado nas rádios do Rio de Janeiro. Em 1971, grava o disco Cântico da Liberdade. Esse trabalho de imediato espalhou por todo o Brasil. E Valdomiro passou a ser conhecido em todo o país como defensor dos passarinhos. Ainda em 1971, vem o LP Fonte de Água Viva. Em seguida, em 1972, ele grava o disco intitulado Jesus Maravilhoso. Ele já estava bem conhecido através das rádios do Rio de Janeiro e outros estados da região sudeste do Brasil. Entre os períodos de 73 a 75, ele lança o LP Sorrindo e Cantando. E em 1977, ele avançava muito em todos os estados do Norte e Nordeste brasileiro. Era hora de gravar mais um disco chamado de Desse Jeito Não Vai. Em 1978, gravou o LP Sinais de Alerta. Em 1980, publica mais um LP, o Lançando a Rede no ano de 1983, Provai e Vede. Em seguida, ele grava um novo disco chamado de A Batalha Não Parou. Em 1986, grava o disco Tudo Tem Seu Tempo. No ano seguinte, era a hora do disco Eu Creio. Em 1989, ele grava junto com Salatiel o disco O Grande Prêmio. Com suas agendas apertadas, ele inicia a década de 90 com o LP É Mistério. No ano de 1990, ele grava o disco Povo Feliz. 4 anos depois, ele grava um dueto com Salatiel, o disco Crente à Prova de Fogo. No ambiente de muito crescimento das igrejas evangélicas, ele lança mais um trabalho chamado de Bíblia Não É Segredo. Em 2007, ele alça voos mais altos e grava o disco Vou Voar. Chegava a época em que a tecnologia havia avançado muito, pois já era década de 90. Os long plays ou disco vinil já estava entrando em desuso. Muitas pessoas já não tinham mais as radiolas. E assim, com o objetivo de atender o público antigo e o atual, foram feitos coletâneas com os principais hinos, intitulado Recordando Valdomiro Silva. Volumes 1 em 2009, volume 2 em 2013 e volume 3 em 2015. Em 2012, foi gravado o disco Oração e Louvor. Em 2014, o disco Herdeiros de Deus. Finalmente, em 2015, 85 anos da Igreja Assembleia de Deus em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, hinos de recordação. Além desses discos mencionados, ainda tem mais 7 discos, os quais não se tem ao certo as datas de lançamentos. São eles: Salmo 91, Reverência, A Vitória na Cruz, Cantem Comigo, Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, Ele Merece e Exemplo dos Fiéis. É isso aí. Esse foi o passeio na discografia do cantor Valdomiro Silva. Se inscreva no nosso canal. Jesus não tardará a sua igreja vir buscar. Jesus não tardará a sua igreja